Olá, minhas amigas e meus amigos. Na luta pela dignidade humana, pelos direitos humanos, pela diversidade, pela tolerância, pela democracia. Alegrias, muitas alegrias. A vida tem que ser vivida com alegria, com bom humor, que é dom do espírito. Mas, minhas amigas e meus amigos, é dentro deste prisma que eu afirmo a vocês, mais uma vez, o que todos nós sabemos. Todo mundo tem o direito de falar besteira, de falar bobagens. Cada um diz o que quer. Tem dois ditados muito significativos. Um diz: quem diz o que quer, ouve o que não quer. Isso aí é de uma sabedoria infinita. Vale mais do que qualquer diploma universitário. O outro é: vou guardar minha boca para comer farinha. É um ditado nordestino que diz: vou guardar minha boca para comer farinha. Que às vezes é melhor não falar. Tem uma outra coisa que diz que duas coisas não voltam atrás: a flecha lançada e a palavra falada. Falou, já foi, é como uma flecha lançada. Mas tudo isso para dizer o quê? A bobagem, a besteira que Carlos Alberto de Nóbrega falou sobre Lula. Esta semana fomos brindados com mais uma pérola da estupidez humana, da bobagem. Falo estupidez no sentido de estulto, de desconhecimento, de falta de vivência ou de conceitos antigos, equivocados, ultrapassados. E não pode ser de outra forma. Muita gente chega à minha idade, até um pouco mais velho que eu, sem ter se atualizado, mantendo seus conceitos antigos, não informados, não atualizados. É o direito do Carlos Alberto de Nóbrega falar besteira, dizer que como é que Lula pode ser presidente da República se ele não tem um diploma? O sujeito não tem diploma. Ele se esquece de uma coisa, para começar. Lula tem dezenas de diplomas de doutor no mundo inteiro. Lula tem mais diplomas multiplicados do que toda a história da família de Nóbrega, do pai dele, Manuel da Nóbrega, dele, Carlos Alberto de Nóbrega, e do filho que ele tentou emplacar como sucessor artístico, mas o menino não tinha talento, quem se lembra? Na Praça da Alegria. Ele tentou colocar o filho no banco para poder sair fora da história e manter a oligarquia da Praça da Alegria. O menino não tinha talento, foi fazer outra coisa na vida. Porque não tem diploma que empreste talento a alguém. O talento é dom, é carisma. Assim como o pai do Carlos Alberto de Nóbrega tinha um carisma muito maior do que ele para comandar a Praça da Alegria, era o programa de Carlos Alberto de Nóbrega na TV Rio, na década de 50, eu era menino e assistia com prazer. E aí vem o sucessor, o Carlos Alberto de Nóbrega, que não chega à altura, aos pés do pai, mas dá para levar com os truques de mídia e tudo mais. E, inclusive baseado que a fórmula do programa Praça é Nossa, Praça da Alegria, é uma forma de sucesso. É uma fórmula de sucesso que foi estabelecida por Molière no século XVII. Molière resolveu a grande questão de tempo e espaço do antigo teatro para o teatro clássico. Molière coloca toda a ação num espaço único, no mesmo dia, na mesma hora. E para isso a praça, por exemplo, em Molière, por exemplo, Escola de Mulheres, na peça dele Escola de Mulheres, é brilhante. Porque antes tinha que passar em vários lugares. Não, bota todo mundo passando naquele mesmo lugar. E a praça é o lugar de encontro. Como a portaria de um edifício é o lugar de encontro. Isso vem de Molière, dentro do teatro, da dramaturgia. Então, na verdade, a fórmula é de sucesso, mas precisa não ter talento nenhum para não levar à frente uma fórmula dessa, que é ficar sentado num banco de praça, servindo de escada para quem tem talento. É só fazer, oh, é mesmo? Mas conte, não sei o quê. Pronto, basta aí. Nem isto o filho de Carlos Alberto de Nóbrega foi capaz de fazer. Com empatia, com simpatia, com talento. Mas não tinha talento, não tinha vocação para coisa. Mas isso não é crime. E não é um diploma que vai dar isso a ele. Cada um de nós nasce com um dom, com uma aptidão na vida. Há gente que não faz nada na vida, nada, mas faz muito, criando, por exemplo, 4 filhos. É um pai heróico que forma uma família, que oferece seus filhos à sociedade, no sentido de construção da humanidade, da civilidade. Mas vamos deixar o neto do Manuel de Nóbrega de lado e vamos falar da bobagem que Carlos Alberto de Nóbrega falou esta semana sobre Lula e que remeteu a mim também. Eu só tenho até a quinta série. Só tenho até a quinta série. Não,
Oitava série. Desculpa que mudou tanto. Só tenho até o terceiro ano de ginásio, o antigo terceiro ano de ginásio. Em agosto de 1964, eu fui detido pela primeira vez na luta contra a ditadura. Eu estudava num colégio estadual, um colégio público do Rio de Janeiro, e fui expulso pela minha atuação política no colégio e no movimento secundarista. E fui entregue ao mundo com uma anotação na caderneta escolar. Não matricular. Elemento nocivo. E aí eu mesmo decidi que não ia estudar mais do modo tradicional. Que não queria fazer escola. E saí pelo mundo. Aprendi com a vida, fui diplomado na vida. Hoje falo 4 línguas. Enquanto Lula recebe dezenas de diplomas de doutor honoris causa, eu não tenho ainda nenhum diploma de doutor honoris causa, mas tenho aquilo que o pessoal chama de notório saber, com uma grande participação na sociedade brasileira, uma grande inserção. As línguas que aprendi, italiano, espanhol, francês e inglês, aprendi por minha vontade própria como autodidata. As noções que eu tenho de sociologia, história e economia me foram dadas pela luta diária contra a ditadura, pela democracia, pela minha curiosidade pelo mundo. Porque tem gente que para de estudar e não tem curiosidade sobre o mundo. Fica lá, medíocre, numa boa. Eu não me considero medíocre. E considerando que eu não tenho nem um ginasial completo, eu sou a prova viva, Carlos Alberto, de que a pessoa não precisa ter diploma. Que, aliás, Carlos Alberto, você não entende realmente, muito conservador, e essa é a bobagem que você falou, que você está misturando erudição com sabedoria. A sabedoria é coisa que se adquire vivendo, na prática, na vida, vivendo com um olhar de curiosidade e de construção, de reconstrução a cada dia dos seus conceitos. Isso é sabedoria. Não é diploma que dá isso a gente. Quanta gente se forma em universidade, pega o diploma e vai trabalhar de caixa de supermercado? Porque é medíocre, porque não encontra espaço, ou porque não encontra mercado de trabalho, tem que se conformar em dirigir Uber e por aí afora. Então, na verdade, Carlos Alberto, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Mas essa história de necessidade de diploma já foi. Isso era no século XX, quando as pessoas diziam, tem que se formar, tem que tirar um diploma. Você tirando um diploma, você arranja um bom emprego. Não, a sociedade hoje é outra. O sujeito tira diploma de engenheiro, aluga um box num shopping, abre uma pastelaria, fica rico com a pastelaria. Nunca mais mexe com engenharia. Para dar um exemplo, por exemplo. É o salto de vida, é o dom de cada um, é o plano que já está estabelecido e que a pessoa seguindo o fluxo do universo. É o caso de Lula. Quantas vezes Lula deve ter ouvido quando estava lá trabalhando no ABC? Para com esse negócio de sindicato, Lula. Isso não vai levar você a nada, você só tem a perder. Vai construir a vida, compra uma casa, compra um carro, cuida da família. E quem disse isso aí, ele ficou no pó da história. E Lula é presidente do Brasil pela 3ª vez. Um operário, em tese sem diploma, de família semi-analfabeta, que veio para São Paulo comendo rapadura quando o caminhão parava para descanso, rapadura embaixo da carroceria do caminhão, dormindo embaixo da carroceria do caminhão, 3 vezes presidente da República. Sem nenhum demérito, o trabalho que Carlos Alberto faz na televisão, na Praça Nossa, que é aquele programa, dá emprego a dezenas, eu dei emprego a centenas de humoristas, de comediantes, de técnicos, de profissionais, os mais variados. Cada um tem o seu quinhão na sociedade. Tem aquilo que lutou, pelo qual acreditou. Não precisa de diploma. Qual é o diploma para Carlos Alberto fazer um programa de televisão herdado do pai? Não é diploma, é herança. E ele tinha o dom, conseguiu manter. Quando tentou passar isso para o filho, não conseguiu. A dinastia dos Nóbregas na Praça Nossa, na Praça da Alegria, acaba com Carlos Alberto. É muito desesperante para ele. Porque aquilo é um quintal, uma fonte de renda da família desde a década de 1950. Mas também mercado de trabalho, isso que eu estou dizendo. Louvo a iniciativa. Mas eu não podia deixar batida essa anotação no vídeo de hoje. Não deixar batido a bobagem que o Carlos Alberto falou, e que todos nós sabemos a bobagem que ele falou. Podia ter guardado a boca para comer farinha. Não teria assinado o recibo de atraso,
de pensamento retrógrado, conservador, como assinou. Aí nem eu podia falar tanta besteira como estou falando aqui. Ou seja, cada um de nós tem o direito de falar bobagem. Mas quem fala o que quer, ouve o que não quer. Um abraço. Continuamos todos juntos. Na luta contra a ignorância, contra a estupidez, pela sabedoria, pela vida e pela vontade de viver, pela curiosidade humana. Um abraço. Ninguém solta a mão de ninguém, hein? Vamos lá.